Olá, nós vamos fazer agora a atividade da página 389. Para que a gente consiga fazer essa atividade, o que será necessário? Lápis, borracha, caneta e o compasso, tá? Vocês vão pegar uma folhinha, deixar aí do lado da apostila e a gente vai seguir o roteiro. Por quê? Porque ele está pedindo para que a gente construa nessa folha um círculo. Então, primeira coisa, diz o seguinte: trace numa folha de papel um círculo de 5 centímetros de raio. Em seguida, corte e dobre ao meio. Primeira coisa, a gente vai precisar utilizar o compasso, tá? Lembrando que esse meu compasso é diferente de vocês, né? Porque eu vou utilizar aqui na minha lousa, tá? Para eu conseguir construir uma circunferência sem grandes problemas, é sempre interessante que eu faça o quê? Uma reta auxiliar, justamente do tamanho do raio que será necessário para a construção. Então, eu já deixei aqui a minha reta auxiliar de 5 centímetros, tá? Vou pegar o meu compasso, vou abrir os 5 centímetros, ou seja, vou pegar a ponta seca, colocar uma extremidade dessa reta auxiliar e a outra extremidade eu vou marcar 5 centímetros. Então, a abertura do meu compasso está 5 centímetros. Venho para minha folha, no caso, para minha lousa. Vou construir esse círculo, tá? Coloquei a ponta seca e vou girar aqui. Lembrando que esse meu compasso, ele dá um pouquinho de imprecisão. Pronto. Feito isso, opa, certinho, tá? Então, tenho ali um círculo, tá? Fiz só o contorno, uma circunferência, mas ele quer um círculo de 5 centímetros. Fiz aqui o meu círculo de 5 centímetros, tá bom? Recortei, tá? O mesmo procedimento. Linha auxiliar, abri o compasso, coloquei no centro, determinei aqui o que seria o centro, coloquei a ponta seca do compasso e fiz ali a minha circunferência, mas eu vou usar o círculo. Recortei, opa, tenho a parte plana. Se eu tenho a parte plana, eu tenho um círculo. Aí ele diz assim: o círculo você vai dividir ao meio. Opa, dividir ele ao meio. Aí ele diz: o círculo foi dividido em duas partes iguais, ó, tá? Duas partes iguais. Cada uma delas é chamada de setor circular. Por quê? Porque eu não tenho a circunferência toda, eu tenho uma parte dela, tá? Então eu chamo de setor circular. Aí ele diz assim: qual é a medida em graus do ângulo central de cada setor circular? Vamos lembrar, ó. Todas as vezes que eu tenho uma reta, tá? O ângulo formado pelas extremidades dessa reta é 180 graus, ou um ângulo raso. Se eu for analisar aqui, ó, meu setor circular, a base dele, eu tenho uma reta, tá? Então, o que acontece? Significa dizer que entre as extremidades desse setor circular, eu tenho um ângulo de 180 graus. Então, lá, questão de letra A, do exercício 1, ele diz: qual é a medida em graus de cada ângulo que nós achamos? É 180 graus. E por que eu sei que é 180 graus? Porque o meu círculo, tá, tem no total 360 graus, tá bom? Então, se eu tô com metade de 360, 180, ok? Letra B. Abra o círculo e com o lápis trace a linha que o dividiu em duas partes iguais. Então, eu vou fazer aqui, tá, gente? Vamos imaginar que eu peguei o meu círculo e passei para cá. Então, vou traçar aqui a linha, né, a reta, que o dividiu em duas partes iguais. Aí ele pergunta: qual é o nome desse segmento de reta? Como é que nós chamamos o segmento de reta que vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro? Nós chamamos de diâmetro. Certinho? Letra C. Se o círculo completo obtido corresponde a 100%, ou seja, todo o meu círculo é 100%, é ele inteiro. Se eu estiver falando de metade dele, eu estou falando em qual porcentagem? Só posso estar falando em 50%. Ok?